Bem, agora tem o Na Lata. Opa, vem aqui, Latinho, no peito do papai. Olha aqui, ó, perguntas diretas, respostas na lata. Tomou? Tomou, campeão. A pergunta? Lembrando que hoje, uma vez mais, começamos ontem, perguntas relacionadas ao derby. Porque no dia 11, sábado, tem derby, estádio Moisés Lucarelli, 11 da manhã. E é o seguinte, o Na Lata do derby vai falar sobre o derby que vem sendo realizado no estádio Moisés Lucarelli. Estádio Moisés Lucarelli foram 66 derbys, 29 vitórias da Ponte Preta, 17 vitórias do Guarani e 20 empates. O maior derby disputado no Majestoso foi em 1981. A Ponte Preta venceu o Guarani por 3-2 e foi para a final do Campeonato Paulista daquele ano, enfrentando o São Paulo. Nós estamos vendo imagens deste jogo. O derby que o mestre de cá, maior jogador da história da Macaca, destaca como o melhor derby que ele participou. Aliás, tem uma entrevista hoje, o Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes começa às 16h30, a partir de hoje. E lá tem uma entrevista com o mestre de cá, que também vai falar sobre derby. Osvaldo aos 37 minutos e Ângelo aos 45 minutos do primeiro tempo. Serginho aos 4 minutos do segundo tempo. Jorge Mendonça aos 8 minutos também do segundo tempo. E Odirley aos 36 minutos, fechando o placar desse jogo, placar de 3-2 para a Macaca e a Ponte classificada. O campeonato era diferente, né? O regulamento, o campeão do primeiro turno, isso aí é final do primeiro turno. Olímpica. Exatamente. Era um título do primeiro turno e o campeão do primeiro turno se qualificava já para ser finalista. Contra o campeão do segundo turno, né? Que foi nesse ano aí, foi o São Paulo. Uma espécie de campeonato carioca, né? Aliás, eu acho que o campeonato carioca copiou disso aí, né? Olha lá, tá vendo? Ó, teve taça, os jogadores foram embora, tal, porque, né? A torcida invadiu o campo e tal, mas foi... O Luciano Do Vale, ao terminar o jogo, ele grita Ponte campeã. Ponte campeão paulista do primeiro turno. Tem narração aí? O estádio da Ponte Preta, o gramado totalmente invadido e os jogadores já foram todos para o vestiário. Pegar um pouquinho antes quando acaba o jogo. Não há mínima condição de trabalho, mesmo porque não tem ninguém. Coitado, Zé Assis Aragão é retirado aí pelos policiais. Ficou ele ali de uma maneira que não sabia o que fazer. Finalmente o policiamento chegou e deu garantia. Toninho. Estávamos falando de uma outra realidade, né? Você vê, o gramado foi invadido. Se acontece isso hoje, perde 10 mandos. Não, mas aí depois que o jogo acabou, comemoração, não dá não, Batista. Sem não. Hoje dá com a bola... violência não, também, sem violência não. Para comemorar e tá tudo certo. Quem que começa respondendo? É o Tigrão. Gleger. Vai. A pergunta: faz quantos anos que o Guarani não vence a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli? Não sabe, chuta aí. 10 anos. 10 anos. E você, Tigrão? Olha, Batista, para mim foi em 2009. Para mim foi em 2009 a última vitória do Guarani. Então são 2009, 11, mais 2, 13 anos. A resposta vai pro ar. 13 anos. Que isso aí, Tiger? A última foi em 2009, 20/6 de 2009, 20 de junho. Gol de Kaique. Fora da área, comecinho do jogo. Um golaço, né? Olha lá, a bola viajou e caixote. E o Guarani subiu nesse ano aí. Um dos gols mais bonitos em derby, né? Foi verdade. E o Guarani subiu nesse ano aí com o Vadão, tendo ficado o campeonato inteiro no G4. Não saiu nenhuma rodada do G4. O
campeão foi o Vasco. E aí ainda podia as duas torcidas, né? Opa, a torcida do Guarani tá aqui atrás desse gol onde a bola entrou. É lá. Aí, ó. Olha lá a torcida. É ela. Vadão, técnico do Guarani. Vadão. Pintado, era técnico da Ponte Preta. O Kaique, ali na resposta, né, tinha ele subindo lá no alambrado, comemorando com a torcida. Jogava com a camisa 11, olha lá, ó. Aquele ali com a número 11 no costado é o Kaique, que marcou esse golaço, um gol antológico, e foi a última vez que o Guarani venceu a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Portanto, há 13 anos que o Bugre não vence a Macaca no Majestoso. Maior público do derby campineiro aconteceu no Pacaembu, 1979, dia 3 de junho, na capital paulista. Pacaembu recebeu, olha aí, recorte do jornal da época. Ainda escrevia-se derby com Y. 38.948 torcedores que acompanharam a vitória do Guarani, que era o atual campeão brasileiro, né? O Guarani foi campeão em 78. Isso aí foi em 79, 2-0, gols do capitão e Zenon. De pênalti. Jogo válido pelo Campeonato Paulista de 1978. Onde? 79. Esse derby aí, 79. Errou! 3 de junho de 79. 79. O derby contou ainda com outros destaques do futebol, o exemplo de Dicá, maior ídolo da história da Ponte Preta, Careca, atacante que esteve na Copa do Mundo, 1986. E a pergunta, Gleger: Vai. qual o maior público em derbys no estádio Moisés Lucarelli? Puxa vida, hein, rapaz. Pode ser aproximado, né? Claro, é evidente que você não vai saber. 30 mil. 30 mil. E você, Tigrão? 31 mil em 1970. A resposta é: o maior público do estádio Moisés Lucarelli em um derby aconteceu no dia 27 de fevereiro de 1977. 32.789 torcedores. Isso aí vale como acerto, né? Vale como acerto. Mais ou menos. 31 mil vale como acerto. 32. Tem um público muito parecido com esse em 70, mas esse de 77 foi o ano que a Ponte foi finalista, né, do Campeonato Paulista, aquela polêmica final contra o Corinthians. E quanto foi esse jogo? Puxa vida, rapaz. Não vale como resposta na lata, só curiosidade. Não é o na lata, foi 77, acho que foi 3-1 para a Ponte. 2-1 para a Ponte. 3-1. 3-1 para a Ponte. Zé não abriu o placar. E de virada ainda. Nem nascido eu era. Rui Rei, Marco Aurélio e Lúcio 3-1, foram os autores dos gols da virada. A cabeça do velhinho, mesmo sem ir atrás do tio Google, ainda funciona. Principalmente depois. Você não tá olhando aí não, né? Imagina. Viu? Principalmente depois que eu bato umas caixas com o Edu Pinheiro. Hein? Não tá olhando aí no celular não, né? Imagina, tá no bolso. Alguém aqui, olha o celular? Tem um cara aí que olha. Subestimado e superestimado. Também subestimado e superestimado com relação, né, jogadores que se destacaram aqui em Campinas por causa do derby que vai ser no sábado hoje. Fumagalli, o Fumagol, revelado pela Ferroviária, Fumagalli se tornou um dos maiores ídolos do Guarani. Foram 307 jogos, 90 gols e muitas conquistas com a camisa bugrina. O meia se aposentou no final de 2018, deixando o clube na elite do futebol paulista e na Série B do Brasileiro. Além da equipe campineira, Fumagalli também acumulou passagens por Sport Corinthians. Na carreira, o meia conquistou uma Copa Comembol, hoje atual Sul-Americana, mas antigamente se chamava Comembol. 3 Copas do Brasil e também uma conquista de Série B. Fumagalli, Gleger, superestimado ou subestimado? Tive o prazer de trabalhar com o Fuma, o privilégio de jogar junto com esse cara que é além de ser um atleta
exemplar, é um baita de uma pessoa maravilhosa. Para mim, sem dúvida nenhuma, subestimado. Subestimado sem dúvida nenhuma. Um abraço pro Fuma que tá telespectador nosso, acompanha lá em Americana, mora em Americana. Um abraço. E para você, Tigrão, qual é a resposta? Um dos maiores meias que eu vi jogar no futebol de Campinas, infelizmente, ele atuou pelo Guarani durante muitos anos, num momento muito difícil da agremiação, segurou o samba, salário atrasado, ameaça de greve, ele era uma espécie de aglutinador e tecnicamente extraordinário jogador. Olha que Campinas teve grandes meias, excepcionais. Fumagalli está na galeria dos principais. Para mim, 5? Para mim... Entre os 5 ou não? Entre os 10. Entre os 10. Entre os 10 da história. Da história. É muita coisa. Top 10. É muita coisa. Você sair de Benê, Jorge Mendonça, Zenon, Amoroso. Olha, é muita gente grande. Estou falando do lado do Guarani. Estou falando de Campinas, não é do Guarani, não. E na Ponte, grandes jogadores de cá, Roberto Pinto, Mosca, jogadores excepcionais. E esse subestimado, hein? Subestimado. Subestimado. Vai cair, E atenção, olha lá, Tigrão, hoje vai forte, hein? Vai! Hoje eu vou arrebentar a sua canela, hein? Manda essa pissarra aí. Ainda bem que vai pro Tigrão aí, ó. Chute no vazio. Vai! Vai lá. Atenção, hein? Tabela! Tabela hoje, hein?